Buenas, buenas, aluninhos da Start, como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui responder uma pergunta, melhor, acho que eu vou bater um papo, né? Porque para eu responder essa pergunta, vai demorar muito, assim, algo que para responder não é um start só. Mas vamos clarificar, vamos conversar. Tanto aqui nos comentários, quanto na minha vida, né? Quando eu falo que eu sou cartomante, tudo. Nossa, mas a maioria vai para saber do boy da boia, né? Vai saber de amor, de relacionamento. E é verdade, né? A maioria da nossa clientela, a maioria das nossas consulentes, elas vêm num contexto de algum relacionamento, de algum amor, de alguma história. Teve alguma amiga que comentou que gosta aqui do Diário da Cartomante, que é um dos canais que fala de vários temas, não fala só de boy e boia, né? É porque eu entendo que a vida é mais que boy que boia, que a gente tem que falar um pouquinho de tudo, né? Mas acredito que a gente tem que abrir um pouco o olhar para isso, porque, gente, quando uma pessoa vem no meu consultório, você vem conversar comigo a respeito do teu relacionamento, do problema, né, ou perguntar do outro, nunca do outro que a gente está perguntando, nunca é do relacionamento que a gente está perguntando. Na verdade, nós estamos perguntando de nós mesmos. Só que por algum motivo, aí cada caso é um caso, não conseguimos olhar, sentir, nos validar e nos lançar para a vida sozinhos. Acabamos criando expectativas, construindo pontes ou projetando que o outro vai ser a ferramenta, ou vai ser a solução, ou vai ser a perspectiva para eu enfrentar e criar uma vida. E isso é alimentado culturalmente. Isso é alimentado na estrutura da nossa sociedade. Isso é fomentado através desse romantismo idealizado. Então, a cabeça da gente, a gente vai meio que crescendo assim, esperando o príncipe. Crescendo esperando o príncipe. Então, muitas vezes, já aconteceu comigo. Da consulente, ela queria saber se o cara ia decidir casar, tudo, mas na verdade a pegada não era essa, ela nem queria casar com ele, ela queria ser livre, mas ela não tinha uma confiança de ir atrás dessa liberdade dela, de chegar pro pai e mãe e falar, não, simplesmente eu vou ser livre, let it go, let it go. E outras situações que acontecem, por exemplo, já teve história da pessoa perguntar, mas aí essa pessoa, eu tô casando, vai me ajudar financeiramente, como que é financeiramente? Na verdade, não é porque ela é interesseira, porque ela tá querendo saber se o boy é rico, na verdade, ela tá querendo saber se materialmente ela vai ter uma estabilidade, porque talvez ela não se veja por ela construindo isso. Vocês estão compreendendo como o buraco é mais embaixo? Então, sempre que alguém vem perguntar de um relacionamento, lógico, existe um relacionamento, existe uma história, existe toda uma situação, mas na verdade, no fundo, tudo é sobre nós. Tudo é sobre nossas perspectivas, que por algum motivo, como eu falei, cada caso é um caso, nós
não conseguimos nos validar, nós não botamos fé, nós nos travamos, nós idealizamos, nós nos agarramos ali nessa pessoa, nessa possibilidade, como se fosse, né, o caminho, a verdade e a vida. E nisso é muito impactante quando eu vejo uma consulente que está há 10 anos, 10 anos, 10 anos, 10 anos. Ou quando eu vejo alguma situação que na realidade também rola isso, o medo de amar realmente faz você ficar numa situação que não existe, né? Mas existe porque de alguma forma você está se relacionando. Então é sobre seu medo, é sobre a sua validação, às vezes é sobre a sua própria sexualidade. É assim, o outro, ele é um exercício para o nosso desenvolvimento. Quando uma criança ganha um kit de massinha, ninguém está esperando que essa criança faça uma escultura de Michelangelo. É mais para desenvolver a coordenação, a cognição, a expressão. Então, a mesma coisa são os nossos relacionamentos. Além de ter esse lance da projeção, de ser uma forma de você estar olhando para você, porque é muito difícil esse despertar de quando você olha para você por você, cara, isso pira. Mas todos nós um dia vamos chegar nesse ponto. Mas mesmo assim, vamos ter a referência, mesmo assim vamos nos relacionar. Só que muda o foco, muda a forma da pergunta, é diferente, é diferente. Mesmo você que pergunta do teu trabalho, da espiritualidade, seja do que for, pergunta mais transcendental que for, você está perguntando de você, é sempre de você. Sempre precisamos de um espelho, né? Até quem é, né, evoluidão assim, né, que vai jogar o tarô, tá fazendo o quê? Tá olhando pro espelho. Eu queria muito conversar com a Sandra de Sá, ou os autores, eu acho que é o Paulo Sullivan Massadas, né, que tem aquela música Eu Já Sei Olhar Pra Mim Sem Precisar de Espelho. Gente, eu queria chegar nesse nível. Porque o dia que alguém chegar nesse nível aí, Sandra de Sá, eu já sei olhar pra mim sem precisar de espelho, nossa, até Jesus vai falar assim, nossa, né, shame on, porque, né, perdi, né, lascou, porque ó a pessoa que consegue, como é evoluída, não tem como olhar pra si sem precisar de espelho, mas tem muitas maneiras. Existe aquele labirinto de espelhos dos parques que distorcem, né? Existem espelhos grandes, pequenos, existem vitrines de loja que você passa, né? Tipo pessoas leoninas assim, que vê, né, vidro fumê, já tá se olhando. Mas existe o espelho que pode ser inspiração. Você se espelhar numa pessoa, né? Então, quando você tem um autoconhecimento, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser assim, quando você tem essa clarificação, fica muito mais fácil, você trabalha com projeções positivas e construtivas, porque aí você vai olhar para pessoas diferentes e você vai pegar pelo exemplo delas e customizar para a tua própria capacidade. E também olhar para o outro, não com um olhar de crítica, mas com um olhar de empatia e de compreensão de que se naquele caminho ela caiu, você às vezes vai entrar no mesmo caminho, porque a gente paga a língua, mas você pode cair também, então eu não vou no caminho. Então vamos abrir a mente e vamos entender que por detrás de uma pergunta de relacionamento amoroso, o baralho é muito mais embaixo, é muito mais pra cima, amigo, amiga. Mesmo porque
O amor nunca é a pergunta, o amor é a resposta. Um grande beijo, fiquem com Deus. Mua!